Olá, gente, tudo bom? Aqui é o Rafael Albuquerque. Hoje vamos estar dando início a uma nova série, a série Layouts que dão certo, onde vamos estar abordando diferentes ambientes de um projeto residencial e mostrando a distribuição dos mobiliários, a melhor localização dele em relação a uma casa, a um terreno e também as possibilidades de layout, né, que é justamente o foco dessa série. Vamos abordar a cozinha, abordar a sala de estar e hoje vamos começar mostrando alguns aspectos sobre suíte master, melhor posição de cama, posição de ar-condicionado, onde um quarto ele deve estar mais privilegiado, né, no pensamento de uma casa. Então vai desde uma casa que já está pronta, onde você já tem a localização ali do quarto, então vamos pensar em como organizar ou reorganizar esse layout, como também você que vai estar começando um projeto do zero, como é que fica melhor ali a posição do seu quarto em relação aos fatores climáticos, paisagens e tudo mais. Então vamos lá. Então vamos para o primeiro ponto, a questão da posição do quarto em relação ao lote, né, em relação ao contexto ali da edificação. Confere comigo aqui essa residência. Vocês estão vendo aqui na tela a planta baixa de um projeto nosso e vocês vão observar um aspecto importante que é a questão do norte. O norte, nessa casa, ele vai estar para cá, onde eu desenho essa seta. Estamos falando de uma casa na cidade de Campina Grande, Paraíba. Então vocês têm que levar em consideração a questão da ventilação predominante, nascente e poente, que a gente sabe que a ventilação vai variando de acordo com a região. Inclusive vamos estar colocando na descrição aqui do nosso vídeo um site do Projeti, onde vocês vão estar podendo conferir cada cidade e a ventilação predominante, como também o sol, ou seja, a oscilação ali do solstício e tudo mais em relação à posição do terreno, tá bom? Então, voltando aqui, nós temos uma configuração, uma informação importante que é o norte. Então, a partir do norte aqui, eu sei que o meu nascente vai estar nessa posição que é o leste e o meu poente vai estar nesse lado oposto aqui que é o oeste. Aqui em Campina Grande, a ventilação predominante ela vai pegar leste e um pouco sudeste. Então eu sei que a ventilação, ó, ela vai pegar exatamente esse lado oposto aqui. Ela vai pegar um pouco do fundo da casa e um pouco nessa lateral, certo? Isso aí possibilitou com que eu posicionasse a suíte master. E quando eu digo suíte master, abrange toda a parte de closet, banheiro e tudo mais, nesse setor ao fundo, além de um outro quarto de menor porte, que ele vai estar aqui também. Então vocês podem observar que os quartos eles foram pensados para captar essa ventilação e para ter uma relação com o entorno também através da paisagem. Outro ponto importante, quando vocês pensam a questão da posição do quarto, é o que nós chamamos de ventilação cruzada. Então não adianta nada eu colocar um quarto voltado ali para a ventilação predominante e não pensar como é que vai se configurar as aberturas dele. Então nessa condicionante desse projeto, nós criamos uma abertura aqui e uma abertura maior aqui, para possibilitar o que se chama de ventilação cruzada, ou seja, o vento ele tem que entrar em um local e ele tem que sair por outro local, seja uma outra janela, seja um efeito chaminé na laje, né, uma abertura zenital, tem várias possibilidades, mas isso aqui é de extrema importância, para que o quarto ele fique arejado e também receba uma iluminação natural. E aí, visto isso, ou seja, pensamos aqui qual a melhor localização do quarto. Visto isso, vamos começar a pensar as possibilidades de layout, né? Como é que o layout ele se resolve ali naquele ambiente. E aí entra um segundo ponto, que para mim é um ponto central em pensar a organização do layout de um quarto, que é a posição da cama. O coração de um quarto é a cama, consequentemente, né? Onde o pessoal vai estar mais utilizando o quarto ali para dormir, para ler e tudo mais. A cama tem dois aspectos que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, privacidade. Uma coisa que sempre eu evito no projeto é o quê? Porta dando de frente para a cama. Então, por exemplo, se eu tivesse uma cama nessa posição aqui, ao abrir essa porta, eu vou estar dando de frente para a cama. Isso às vezes não é tão interessante.
Eu sei que vai depender do contexto ali, do arquitetônico que foi definido. Mas sempre que possível, pensem em criar primeiro, quem sabe, um hall, como foi criado aqui, né, esse hall de entrada, e a cama em uma posição que não necessariamente, ao entrar, a pessoa visualize. Então aqui, ao entrar no quarto, eu tenho essa vista aqui dessa lateral, mas a minha cama, ela está centralizada aqui nessa posição, tá? Então evitar ao máximo cama dando de frente para a porta. Outra configuração que eu quero que vocês percebam aqui. Vamos imaginar que eu tenho um quarto. Vamos imaginar que vocês têm esse quarto. Eu tenho a porta aqui. E às vezes eu vou criar uma porta de um closet ou de um banheiro. Às vezes eu coloco a porta aqui. A cama está nessa posição. Às vezes não é tão interessante. Por quê? Eu fico com a área pequena do ponto de vista de espaço para painel. De aproveitar ali um home, né? De aproveitar um aparador, alguma coisa, e o painel da TV. Então eu fico um pouco angustiado aqui nesse espaço, porque nas laterais eu tenho portas, 2 portas nas laterais. Então quem sabe a melhor conjuntura aqui para uma cama seria livrando, ou seja, a cama nessa posição aqui, quem sabe o painel estando aqui, eu tenho o acesso do banheiro e tenho o acesso do quarto, não necessariamente visualizando aqui a cama. Entende? A cama ela não está nessa posição aqui, então eu não abro a porta e já dou de frente para a cama. Então, a questão da privacidade aqui fica garantido e um possível aproveitamento de painel aqui também está garantido. Então, voltando para essa planta baixa, que aí depois eu vou mostrar as imagens aqui no final do vídeo, vocês vão observar que nós trabalhamos a cama nessa posição, privacidade garantida, que ao abrir a porta eu não dou de cara com a cama, e aqui pensamos em um ambiente bom do ponto de vista de painel, que pega tanto essa parede fixa, como também toda essa parte de painel que vai ter do closet. Então você observa a dimensão que eu tenho aqui do ponto de vista de aproveitamento de painel e tudo mais para a TV e também para as portas, né? As portas elas podem se camuflar ali através de um painel de correio e tudo mais, tá certo? Então, primeiro ponto, privacidade em relação à cama, o acesso, como é que ele vai ser pensado. Segundo ponto, o aproveitamento da parede frontal da cama. Vamos para um outro aspecto, quantidade de aberturas em um quarto. A gente sabe que para um quarto tem que ter uma cama, tem que ter, às vezes, uma bancada de estudo, uma penteadeira, quem sabe, tem que ter um armário, um guarda-roupa. Então, se a gente encher de porta e de janela, onde é que a gente vai botar esses layouts? Então, por isso que a quantidade de aberturas, elas têm que ser bem planejada. Inclusive, hoje é uma tendência, quando se trata de uma suíte master, ter um closet e o acesso do banheiro ser por dentro do closet. É uma possibilidade. Tem pessoas que gostam, outras não. Então, isso aí é uma forma de economizar um tipo de abertura, né? Em vez de ter 2 portas, uma porta para o closet e outra para o banheiro, nós trabalhamos só com a porta. Mas visualiza aqui algumas possibilidades. Nós temos a porta, a entrada principal. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um closet que vai estar por aqui. Às vezes eu tenho um banheiro que vai estar por aqui. Então aqui eu já contabilizo, 3 portas. Quero botar uma janela. Sei lá, a janela vai estar nesse sentido aqui. Então eu tenho praticamente essa área, quem sabe para uma cama, que não é tão interessante, porque dá de frente para a porta aqui de acesso, e só esse restinho aqui para um guarda-roupa. Quem sabe pode vir uma bancada, alguma coisa aqui. Mas você vê que fica mal utilizado, né, essa proposta aqui. Ou então, a cama nesse sentido, uma bancada aqui, que dá para ter, uma bancadazinha de estudo, e o guarda-roupa, ele limita, porque eu não posso ir até o final. Então, eu fico com o guarda-roupa reduzido e pouca área de circulação. Então, por isso que eu tenho que pensar em reduzir a quantidade de aberturas. Primeiramente, ver onde é a porta, o acesso principal. Ver onde vai ficar a posição da cama. Então, se eu quero a cama no lado oposto, né, que me dê uma privacidade em relação à entrada principal, quem sabe, isso, claro, vai depender da logística aqui em relação aos ambientes. Quem sabe a porta do closet e banheiro, consequentemente,
vai estar por aqui. Claro que eu estou fazendo do ponto de vista aqui de aberturas, para vocês visualizarem. Esse arranjo espacial dos cômodos vai ser feito a partir da leitura do contexto geral. E uma ou duas janelas, quem sabe uma janela aqui na lateral e outra aqui para possibilitar aquilo que nós chamamos de ventilação cruzada. Ou quem sabe a janela aqui, essa daqui, para que a ventilação possa correr e pegar a parte de cama. Porque se eu colocar uma nesse sentido e a outra nesse, a ventilação ela vai passar reta. Aqui não, ela já passa uma ventilação cruzada, né, de um extremo do ambiente para o outro. Então, a quantidade de aberturas, isso aí é essencial para vocês analisarem também. E um outro aspecto que eu quero que vocês pensem, e aí voltando para esse projeto aqui, é a posição do ar-condicionado. Ou seja, ar-condicionado onde geralmente eu evito colocar. Se eu tenho a cama nessa posição e eu tenho o meu painel de TV nessa posição, geralmente eu evito colocar ar-condicionado em cima do painel, porque com o tempo, às vezes, ele pode gotejar, ou pega no painel de MDF ou vai pegar na TV. Não é tão interessante isso. Ou em cima da cama. Eu também não sou muito favorável, porque se gotejar vai ser em cima da cama, e também ele não resfria tão bem quanto está em cima da cama. Ele vai jogar para os extremos do quarto. Então, dessa forma, geralmente a gente gosta de trabalhar com ar-condicionado nas laterais, porque aí ele vai fazer uma ventilação um pouquinho mais homogênea e um pouquinho mais cruzada, entende? Então, a locação do ponto de ar-condicionado também tem que ser pensado, tanto para evitar em cima de painel, em cima de cama, mas também pensar como é que ele vai poder ampliar ali o seu alcance em relação à questão da suíte, em relação à questão do quarto. Então, aqui eu queria mostrar para vocês exatamente esse projeto, né? É exatamente esse quarto aqui, todo esse setor. Aqui nós temos duas imagens dele. Vocês observam essa imagem aqui, pega o espaço da cama, é um quarto amplo, tem aproximadamente 27 metros quadrados, então possibilitou ter uma cadeira do papai, possibilitou ter uma cama com espaço de circulação bem amplo, até uma penteadeira aqui. E a questão, ó, da abertura, né, da janela, justamente porque o vento vem desse lado e circula para cá. Então o quarto ele fica bem arejado. A questão da entrada do quarto, a pessoa entra, a porta está aqui atrás, ó, está nessa lateral do painel, que é exatamente esse vão aqui de acesso, ó. Então, com isso, eu não tenho aquela porta completamente exposta em relação ao quarto, eu tenho uma privacidade maior, certo? E o painel aqui de frente à cama, eu tenho que pensar também nessa distância daqui, para que também não fique tão colado. Pela NBR, geralmente se pede em torno de 60 centímetros, né, de circulação, mas quanto maior, melhor. Vai ter que se pensar se vai ter um recamier ou se vai ter algum mobiliário de borda de cama, né? Então, tem que pensar nesses aspectos. E aqui você vê que não tem ar-condicionado em cima e não tem ar-condicionado também nessa lateral, certo? Aqui uma outra imagem desse quarto também, alguns aspectos estéticos, uma paleta de cor mais suave, né? O cliente também quis criar um contraste, tanto por meio do courino, como também por meio desse MDF, né? Um pouquinho mais polido. E a janela que eu disse, ó, a janela ele corre, o vento vem daqui de trás, e aí ele corre atravessando todo o quarto para cá. Tá bom? Então falamos de alguns aspectos. Primeiro, posição do quarto em relação às condicionantes de entorno. Qual a melhor posição do quarto no lote, né? Então, sempre pensar na ventilação predominante e também naqueles que têm um melhor aproveitamento de paisagem. Segundo, a posição da cama. A cama ela tem que ser pensada inicialmente para depois as aberturas, né, o vão, a circulação, ela ser resolvida também, a posição do ar-condicionado. Terceiro, a quantidade de aberturas, ou seja, evitar ao máximo muita janela e muita porta, porque você fica com pouco aproveitamento de perímetro. E por último, e não menos importante, a posição do ar-condicionado. Como o ar-condicionado, ele vai estar posicionado e ele vai estar ali com sua função preservada, sem comprometer os móveis, TV e o dia a dia ali de quem vai estar utilizando o quarto também. Certo, gente? Então espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curte aí, deixa seu like, ativa o sininho também para receber notificações em relação a novos vídeos que vamos estar
colocando aqui no nosso canal. A ideia dessa série é justamente abordar diferentes cômodos da casa. O próximo será cozinha. Cozinha tem muita coisa específica, eletrodomésticos, layout ali em relação à planta baixa. Então, fiquem ligados aí no nosso canal, vai vir muito conteúdo bacana, tá bom? Grande abraço, até a próxima.